próprio Jesus Cristo e de outros autores bíblicos, a veracidade do dilúvio pode ser comprovada por vários relatos históricos. Flávio Joséfo, em sua obra A História dos Hebreus, no livro 1, no capítulo 3, nos diz assim: os armênios chamaram o Ararat de descida ou saída, e os seus habitantes apontam ainda hoje alguns restos da arca. Todos os historiadores, mesmo os bárbaros, falam do dilúvio e da arca, dentre outros, Berose, caldeu. Eis as suas palavras. Disse que ainda hoje se vêem restos da arca sobre a montanha dos Cordientes, na Armênia. E alguns levam desse lugar pedaços de betume, com o qual ela estava recoberta, e deles se servem como impermeabilizantes, e usam principalmente como amuletos para evitar o mal. Jerônimo, egípcio que escreveu sobre as antiguidades dos fenícios, Minásias e vários outros, disso falam também. Nicolau de Damasco, no 96º livro de sua história, menciona nestes termos: há na Armênia, na província de Miniade, uma alta montanha chamada Baris, sobre a qual disse muitos se salvaram durante o dilúvio, e que uma arca cujos restos se conservam por vários anos, e na qual um homem se havia encerrado, deteve-se no cume dessa montanha. A probabilidade de que esse homem é aquele de que fala Moisés, o legislador dos judeus. Marco Polo, famoso explorador veneziano, que foi o primeiro europeu a chegar à China, menciona a Arca de Noé em seu livro As Viagens. Muitas são as testemunhas oculares também. Um caso bem famoso foi o do armênio George Hagopian, que diz ter visitado a Arca 2 vezes, uma em 1904 e outra em 1906, quando ainda morava na Turquia e era criança. Ele teria visitado a Arca com seu tio, chegado a subir em sua estrutura. Com base em suas informações, o pesquisador Alfred Lee fez uma pintura da Arca, a qual corresponde exatamente com as descrições científicas mais atuais. E segundo Alfred Lee, muitas pessoas da vila onde George Hagopian morava viram a Arca também, e todos sabiam sobre isso. Alfred Lee também teve contato com o sargento das Forças Armadas Americanas, Ed Davis, que conheceu uma tribo muçulmana que o levou até a Arca em 1943. Ele disse ter visto alguns itens da Arca, como a porta, trincos, um martelo de metal, feijões secos, equipamentos de pastores, candeeiros a óleo, tigelas e jarros de cerâmica ainda contendo mel. Essa tribo muçulmana considerava um dever religioso impedir que as pessoas de fora vissem a Arca, mesmo que a matança fosse necessária. No entanto, sua estreita amizade com Davis fez dele uma exceção. O líder tribal Abbas e seus 7 filhos levaram Davis em uma escalada de 3 dias no lado nordeste do que Davis pensava ser o Monte Ararat. Com base na descrição de Davis de sua viagem, ele provavelmente estava em uma montanha no Irã. Rochas íngremes e escorregadias, agravadas pela chuva fria, impediram que se aproximassem a mais de 800 metros da Arca. 2 porções quebradas da Arca, deitada de lado e com um terço de 1 quilômetro de distância, era visível durante momentos em que a neblina e as nuvens se elevavam. Vigas de madeira, 3 decks e salas foram vistas. Abbas disse a Davis outros detalhes. A madeira da Arca era extremamente dura. Cavilhas de madeira foram usadas em sua construção em vez de pregos. Sua grande porta lateral se abriu de baixo para fora, como uma porta de garagem. E os aposentos humanos consistiam em 48 compartimentos no meio do convés superior. Em 1986, várias dezenas de pesquisadores da Arca questionaram extensivamente Davis, e em 1989 ele passou no teste do detector de mentiras. Com as informações prestadas por George Hagopian e por Ed Davis, Alfred Lee fez um desenho que mostrava a coerência absoluta entre os relatos que se distanciavam por 37 anos. Em 1856, 3 cientistas ingleses e guias da Armênia disseram ter visto a Arca. Em 1876, o estudioso inglês Sir James Bryce também afirmou ter visto a Arca. Podemos citar muitos, como os investigadores turcos em 1883, o piloto russo da Primeira Guerra Mundial em 1915, os soldados turcos de 1916, o geólogo George Green de 1953, o piloto Gregor Schwingheimer em 1957 e muitos outros.